Ô de casa, muito boa tarde para você. Aqui na sua TV Novo Tempo está começando mais um Entre Família, mais um tema fantástico. Mas o importante é você que está aí, ó, com a gente. 1, 2, 3 anos, já está chegando hoje, então vem, não tem problema não. A família é grande, vai aumentando. E ao meu lado, falando em família, Suzane, estamos juntos na benção. Mas high five é assim, né? Não? Como é que é aqui? É. Não sei, as crianças fazem isso, high five, eu tô na High onda. five, pai, o povo muda, né? Mas é isso aí. High five pra você aí de casa, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Entre Família. Que alegria no coração poder estar aqui junto com você mais uma tarde gostosa, falando sobre saúde emocional e muito mais. E antes da gente entrar no tema, eu quero mandar um abraço super carinhoso para um telespectador que mora em Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo, Seu Lira! Ô, Seu Lira! Seu Lira, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Foi muito bom receber esse carinho do senhor aqui com a nossa especialista, a doutora Eneida, né, que trouxe carinhosamente o seu recadinho aqui pra gente. Então, um beijo no seu coração, obrigada por estar sempre ligadinho aqui no Entre Família também. Bom demais. Agora, Suzane, qual o tema do programa de hoje? Pois então, quando eu peguei essa pauta, né, eu falei assim, nossa, trabalho remoto e comportamento dos filhos, como assim? Qual é a ligação? E daí, quando eu fui ler, total ligação, né, gente? Porque, apesar da gente estar num processo diferente agora, né, um mundo meio pós-pandêmico, mas era muito nítido quando a gente estava na pandemia e trabalhando de casa, o comportamento da criança, como ele era alterado. E tem uma coisa, Cris, que eu achava engraçadinho e bonitinho, mas eu não sei se é tão engraçadinho e bonitinho assim. Eu num computador, meu marido em outro computador, e meu filho, ele pegou um computador velho meu e ele dizia que ele também ia trabalhar. Comportamento. E aí ele tava lá, entendeu? No computador dele. Ele pensava, se meu pai e minha mãe tá no computador, deve ser muito interessante isso, eu quero ficar aqui Agora, também. você viu o interessante também? Porque antes você tinha essa distância, né? E muita gente pós-pandemia agora ficou com home office em casa. Entendeu? Aí tem agora essas férias de julho, por exemplo, que o povo tá lá. E qual é o contexto, né? A gente já tá pedindo help, socorro. Mas qual é a ideia de que você tinha um comportamento no seu trabalho, agora você tem mais um espaço para dar exemplo nessa transição em casa. Agora, qual é a linguagem que eu tô passando quando eu tô nervoso? Pois não é de ver Quando isso, você tá menino. reclamando da fulana de tal? Quando estão entrando em contato com você? Ou quando a pessoa, por exemplo, vai que o pai tá lá. Ah, tudo bem, fulano, é verdade, já vou te dizer, desliga. Me ligou agora porque precisa. Tipo, ao lado tem uma esponjinha vendo todos os trâmites de trabalho, vendo isso. E outra, eu peço atenção pro papai e pra mamãe e ele não me dá. Só que, será que eu dei explicação de qual é esse momento, de quando ele está trabalhando, que agora a casa dele também é um trabalho, que o papai e a mamãe precisam de concentração? A construção do exemplo, o comportamento e dessas políticas vai ter no programa de hoje, Suzane. Mas menino, como diz lá em inglês, mas menino, não é de ver. Não é de ver que é assim. Não é de ver. E agora eu vou te falar uma coisa pessoal. Como meu marido ficava mais em reunião, eu já estava em agonia dele nunca sair dessas reuniões. Imagina a criança. Eu já estava assim... Adulta. Pelo amor de Deus. Passando mal. Já deu manhã, tarde, Imagina noite. Imagina a criança que 90%... Que fica, mãe, tudo quer te mostrar. Cadê? Vê um passarinho, mãe. Mãe, olha isso aqui, olha o que eu fiz, olha o que eu consigo. Olha você já o que eu pensou consigo se fazer? você ganhasse R$1 por cada mãe que você ouvisse na criação dos seus filhos? Então, você já estava milionária, né? Patrícia Pipe disse que já estava viajando se fosse com cada R$1 que ela ganhasse do mãe. Ô mãe, ô mãe. Mas muito bem. Pois bem, senhoras e senhores, é sobre isso que a gente vai discutir no nosso programa. Nós temos uma psicóloga já preparadíssima ali, ó, só esperando esse lindo debate para que a gente possa aprender e crescer um pouco mais para ajudar na educação aí, né, na sua, com seus filhos. Você que é vovó e também cuida do seu neto, né? Eu tenho convidado as vovós para assistir o Entre Família, porque os netinhos acabam ficando, né, com elas, assim. E eu falei, olha, gente, bora assistir também. Você que é vovó, bora aprender, porque é muito interessante. É isso aí, o Entre Família tá o quê? Dá um tempinho aqui, ó. Um rapidinho, um intervalo, a gente volta já já. Olha só, e foi rápido mesmo, hein? Não é de ver que esse Cris aí tem palavra? Disse que era rapidinho e foi rapidinho, já estamos de volta. Trabalhamos com uns breaks ali na programação e sabe até o tamanho que tem o break. É verdade, para quem não sabe, o Cris, ele coordena esse departamento aqui na Novo Tempo, sabe assim, ó, cada segundinho que vai ao ar aqui na Novo Tempo. Tudo que vai ao ar, a gente colocou até um apelidinho nesse break que é pequeno, chama de B30, porque ali tem um... Ai, mas é muito, sabe? É, o B30, Vai lá. E é o seguinte, a gente quer a sua participação aqui com a gente nesse debate também, nessa conversa. Então eu quero saber o seguinte, né? Se você já notou algum comportamento diferente quando você teve que adaptar o home office aí, ou se você ainda está em home office, se você notou algum comportamento diferente nos seus filhos
você trabalhando dentro de casa e cuidando deles ao mesmo tempo? Agora eu faço uma pergunta. Aquela que não precisava da pandemia e já tinha o seu negócio dentro de casa. Cris, a pandemia... Foi só. Faz 15 anos eu criei meu filho e agora os netos, porque eu costuro pra fora. Eu tô na máquina aqui cuidando do feijão e é o pratinho, equilibrando o pratinho aqui, ó. E outro é bico na boca aqui. A minha avó falava, porque eu não sabia de saúde, né, essas coisas. Então minha avó falava assim, ó. Eu tava costurando, botava no açúcar, botava o biquinho na criança. Eu sabia da rapadura. Da rapadura, do melado. Enrolar a rapadura num pano, num tecido, e dá pra criança ficar chupando. Ficar chupando a rapadura e nisso ali. ela ia ali um tempo, né? É da entretendo, né? Imagina, nas casas, meu querido. Você tá julgando essa mulher? Ela tinha 15 filhos, meu queridão. 15 filhos pra cuidar. Eram muitos filhos, eram muitos filhos. Mas é isso aí. E se você tiver qualquer dúvida também sobre esse assunto, quiser fazer aqui pra nossa psicóloga, pra te ajudar na situação que você tá passando aí, de repente você já tá exausta, então pode mandar a sua interação em qual número? Fácil. DDD 12 98315 0249. O WhatsApp tá aqui no cantinho, tá? Esse bichinho que tá aqui, ó, tá? Aí você manda pra gente. Ah, o teu filho imita algum comportamento seu? Como é que é essa questão toda do comportamento? Às vezes no telefone. Marido e tal, no telefone. Criança Né? Já aparece com salto alto na cozinha, né? Aquele pezinho e tal. Fala um pouquinho pra gente. Se não quiser se identificar, não tem problema. Mas manda assim, ó, quero que seja de forma anônima. E a gente manda um recado para especialista. Por bondade, Cris, você primeiro. Thank you very much. Você está sendo uma Não lady. é nem porque você é mais velha, só por uma questão de... De quem tomou banho hoje. É isso mesmo. Eu te entendo. Não, de cuidar de deixar você passar na frente primeiro. Então vamos receber com muito carinho aqui, ela que já é a nossa parceira do Entre Família, já esteve aqui em vários assuntos hoje, falando sobre o trabalho remoto e o comportamento dos filhos. Bruna Rodrigues, a nossa psicóloga. Boa tarde, Bruna, seja bem-vinda. Ótima tarde para vocês. Muita alegria de poder estar novamente aqui discutindo, né, falando sobre esses assuntos que sempre são tão pertinentes, né? E quando me mandaram o tema, gente, né? Olha que assunto pertinente da gente trazer, discutir e explanar ele com as pessoas. Muito obrigada, gente, pelo espaço. Valeu, Bruna. A gente gosta de trazer esses assuntos assim, né, Cris? Que às vezes a gente na correria vai no automático e a gente nem para refletir nas coisas que estão acontecendo, né? Eu ainda falei aqui no começo do programa que meu filho começou a pegar um computador e a imitar esse comportamento. E eu achei engraçadinho, né? Aí um dia, olhando as redes sociais, seguindo esses perfis, né, sobre educação de filhos e tal, eu vi um alerta ali sobre esse lance da criança imitar o comportamento do trabalho e tal, né? O que ele estava vendo ali? Por que ele estava reproduzindo tanto aquele comportamento? Porque era o que ele estava mais vendo em casa. Talvez não possa ser tão engraçadinho assim, né? E aí eu pergunto para você, Bruna, quais são esses impactos que tem quando a gente tem que assumir o trabalho e as crianças ao mesmo tempo, no mesmo horário, tudo dentro de casa? Olha, eu acho que você ilustrou bem o que acontece dentro da nossa constituição como pessoa. O exemplo fala muito alto, né? Então, mais do que as palavras, o exemplo, ele dá pra gente uma simbologia muito concreta do que a gente vai fazer e até mesmo que a gente vai internalizar, né? É muito comum a gente perceber que dentro do nosso trabalho tem esses pequenos traços aí das coisas que a gente acompanhou ao decorrer da vida, né? Certo momento, assim, eu na clínica, eu falava, eu não vou atender criança. E aí teve um dia que deu aquele insight, assim, eu falei, nossa, mas quando eu era pequena eu vivia falando que eu ia ser pediatra. Então, eu ia trabalhar com criança, né? Então, tem aspectos sociais de como que era o trabalho da minha mãe ali dentro do bairro. Minha mãe sempre foi essa pessoa mais social, dos meus irmãos. Então, quando a gente vai puxando, sempre tem muito esses traços dos exemplos que a gente tinha, né, das pessoas que conviviam próximas da gente. Então, quando a gente pensa nesse contexto atual que a gente está vivendo, onde muitos trabalhos que eram escondidinhos, né? Porque tem trabalho que a gente nunca saberia como que acontecia, né? Era sempre por trás das câmeras mesmo, aquilo acontecendo. Hoje em dia, dentro da família, né? As crianças têm muito mais contato com esse dinamismo do que de fato acontece. Então, a gente tem, sim, todo um aspecto aí positivo desse contato, dessa presença dos pais, né, dentro do contexto familiar, mas, é claro, como vocês bem colocou, né, será que eu estar alterada emocionalmente, isso não vai impactar na criança? É claro que
Cada criança tem uma forma também de absorver as Sim. questões, né? Então, vai ter criança que vai absorver aquilo de uma forma tranquila, mas vai ter criança, aquelas crianças mais sensitivas, aquelas crianças mais emocionais, que vão pensar que aquilo tem relação com ela, que vão pensar que aquilo ali é alguma coisa que vai trazer alguma consequência para os pais, né? Tem um pai lá nervoso, ou uma mãe nervosa, tudo afobada. Nossa, eu tô com medo, né? A criança vai pensar, o que vai acontecer com a minha mãe? O que vai acontecer com o meu pai, né? Então, é claro que tem esses aspectos que são bem preocupantes. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma mãe, incluir nessa história. Que vive esse contexto. Que vive esse contexto, apesar de Suzane já ter vivenciado, Patrícia, algumas pessoas aqui. Lá em casa também, minha esposa, né, trabalhou em home office, sei bem como que é algumas coisas que a gente teve que colocar, mas vamos incluir uma mãe aqui, uma colega de trabalho, a Marcele Ferrari, que é jornalista, o Malisson, né, eles têm 2 filhos, o Gael, de 3 anos, e o Cadu, de 1, bem pertinho ali, né? Eles até têm um auxílio de uma babá, mas nem sempre é assim. A gente quer ouvir a Marcele para contar pra gente como que eles lidaram na pandemia, ou também, agora parece que abraçaram o home office como um contexto total. Olá, tudo bem? Boa tarde, Marcele. Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo bom? Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Conta pra gente, Marcele, essa questão toda de poder, né, ter todos os benefícios que tem o home office, que é muito bacana para quem tem, né? Algumas pessoas não gostam, outras pessoas amam, sabe, né? Lidar com a vida e tal. E você tem 2 anjinhos em casa, de 3 e de 1 aninho, fases maravilhosas, mas também que tem alguns conceitos. Como que é a Marcele mãe, a Marcele profissional, joga tudo dentro de uma casa, tem horário, tem as demandas. Como é que você se organizou? Conta pra gente aí. Eu acho que é um desafio diário, né? A gente acaba, com o passar do tempo, a gente passa a ficar, acho que, mais acostumado. Mas nunca é fácil, né? Eu trabalho em home office já há mais de 1 ano, depois que tive filhos, né? Trabalhava de home office já antes deles. Mas com a pandemia isso se intensificou muito, né? Esse convívio. Então, assim, é aquela coisa, né? De você... Hoje, já faz alguns meses que eu tenho ajuda em casa, né? Uma babá que fica com eles para brincar e para cuidar dessa parte da interação mesmo com eles. Mas, assim, tudo que diz respeito a café da manhã, almoço, né? Você tem que parar o trabalho para cozinhar, porque as crianças precisam comer, você precisa comer. Então, assim, são coisas que acontecem todos os dias e que você tem que dar um jeito de dar conta, né? Dar conta dos filhos, dar conta da comida, dar conta do trabalho, enfim. Então, eu acho que é um desafio diário, na verdade, né? Que, apesar de a gente já estar um tempo nessa aí, mas eu acho que todo dia é um desafio diferente. Oi, Marcele, boa tarde. Prazer falar com você aqui no Entre Família. Me diz uma Tudo coisa. bom, Suzane? Tudo bem. Você notou algum comportamento assim deles imitando vocês? Se bem que, pelo que eu entendi, os meninos já nasceram nesse contexto de vocês trabalhando. Então, não sei se para ele já cresceu com aquilo e foi comum, mas você observou alguma coisa que ele tenta imitar o jeito de você falar, o que você faz no trabalho, alguma coisa assim? Observei, quando começou a pandemia, o Gael tinha acabado de fazer 1 ano, então ele não tinha muita noção ainda da gente trabalhando, eu pelo menos trabalhando em casa e tal, né? Então ele foi crescendo, né, lá com 2 anos, agora com 3, nesse contexto que se intensificou, da gente 100% em casa. Então a gente não deixa ele ter contato com tela, TV, celular, a gente evita muito isso, mas esses dias ele pegou um carrinho que ele brinca e ele tava assim, né, no carrinho e colocando aqui, mamãe, é meu celular. E eu assim, gente, tudo que eu faço para eles não terem contato com isso, ele agora tá com o carrinho imitando a gente, né? No caso de reunião e tal. E aí, dia desse, ele pegou um carrinho e tava fazendo assim, como se fosse uma selfie, que a gente às vezes tá em reunião, no computador ou no celular, andando pela casa. E aí ele fez isso, né? E, assim, igual você mencionou, né? A gente acha graça, mas por outro lado a gente fica... Epa, será que tá certo isso, né? Como é que tá funcionando na cabecinha dele esse negócio de transformar um carrinho num celular, né? Aí você fica meio apreensiva, né? Da influência que isso pode ter na vidinha dele, né? Marcele, agora me conta o seguinte, você sabe que a mãe tem um olharzinho muito legal, que quando você vê aquela carinha fazendo um beicinho, ou aquele abraço, né? Mamãe, quer um abraço, tô com, né? Ou vai contar que caiu e veio... E aí está naquele momento que você está ali naqueles poucos minutos para entregar um trabalho, por exemplo, né? Você precisa de concentração
E aí tem um neném com essa necessidade e tal, como é que você explica para ele, olha... Ou então na reunião, né, Cris? Na reunião. Você tá calado o tempo todo, mas aí a hora que chegou a sua vez de falar, a criança por alguma razão te chama. Te chama. Aí você tipo assim, será É que eu... impressionante. Será que eu vou virar meme? Será que eu vou virar meme nesse momento? E aí, nesse momento... É bem assim mesmo, mas aqui a gente tem essas coisas, né, assim, eles têm muito esse negócio de, caiu, quer um beijinho da mamãe. E aí, às vezes, eu tô na reunião, eu tô trabalhando, aí, às vezes, eu só escuto ele aqui, né, aí a Poliana, né, que é o nosso anjo, a nossa babá, ela fala assim, tá bom, Gael, vem aqui que eu dou um beijinho e tal. Não, eu quero da mamãe. Então, tem momentos que só a mãe resolve. Então, aí eu abro a porta, Poliana, traz ele, aí ele vem, aí eu dou um beijinho, Às vezes eu estou no meio da reunião, graças a Deus trabalho numa empresa Tramo Comunicação que ela é bem assim receptiva a essa situação, então nunca teve nenhum constrangimento, né? Então é muito legal um ambiente de trabalho como esse também. Mas aí às vezes ele fica os dois, teve vezes eu estar na reunião com os dois no meu colo, né? Assim, e eles ficam quietinhos ou às vezes interrompem, olha, quem que é esse aqui, mamãe? E aí eu falo, esse é o colega da mamãe, né? Então, aí as pessoas acham graça, então tem todo um jogo de cintura que você tem que ter e essas interrupções eu antes ficava constrangida, assim, de nossa, tá atrapalhando o meu trabalho, ou eu não tô dando atenção, mas aí depois eu descobri que eu consigo fazer as duas coisas tendo que ter esse toque de bom humor, de leveza, para a gente conseguir administrar as duas coisas, porque realmente é um desafio. É gostoso, mas é um desafio. Ô Marcele, e vendo você falar assim, né? Você tem uma natureza mais calma, eu imagino que isso te ajuda a ter esse equilíbrio muito louco. A gente vai colocar aqui algumas fotos para o pessoal de casa conhecer a sua família. Enquanto isso, vou conversando aqui com você, a produção já vai colocar a foto dos meninos. Porque nessa questão de você socorrer uma criança, um beijinho, estar concentrada no trabalho, você tem que manter a calma, né? Não tem outro jeito de passar por isso sem exercitar a calma. Exatamente, porque você está numa situação onde pessoas dependem de você, né, ali no trabalho, enfim, e numa reunião, mas você também tem os filhos que são, no meu caso, né, a prioridade sempre. Então você precisa ter essa calma mesmo de pedir um tempo aqui no trabalho, que olha, eu tô com uma emergência aqui, e às vezes tentar explicar para eles, né, olha, agora a mamãe está numa reunião, depois a mamãe fala com você, né, então sempre evitar, né, assim, momentos de estresse. É claro que isso acontece, né, acho que infelizmente nenhuma mãe é perfeita. Já teve momentos onde eu falei, eu não aguento mais, mas aí depois você descobre que você aguenta. Então cada dia é um pouquinho, né, e a gente vai levando. Marcele, obrigada pela sua entrevista, por compartilhar um pouquinho da sua história, né, ainda mais você que aderiu ao home office de uma maneira permanente, então parabéns por conseguir essa dinâmica toda. Imagino que você também fez essa escolha para estar mais próxima deles. Obrigada pela sua entrevista. Com certeza. Obrigada a vocês, gente. Um abraço. Suzane, eu achei muito bacana na Marcele, que eu acho que, tipo, se não faz sentido na sua cabeça, não faz sentido em lugar nenhum. Primeiro que ela parou e ela organizou algumas questões. Porque se está organizado na sua cabeça, é discipular, né? Sim. Porque eu creio que, primeiro, ela falou algo muito importante. A minha empresa tem essa visão. Eu sei que a gente está num país agora que está empregado, as pessoas às vezes não escolhem, né? Mas se você tem a possibilidade de escolher, eu acho que alinhar com a empresa primeiro esse cenário, porque às vezes a pessoa fica sob pressão desnecessário. E tipo, alinhar, olha, eu tenho um né? filho, vocês viram, porque hoje em dia está mudando muito esse negócio de horário, de bater ponto. É o job, é você entregar com qualidade na hora certa. E para algumas pessoas, como as mulheres, por exemplo, tem algumas atividades específicas, eu quero ficar com meu filho, fez essa escolha. E ela entregando no prazo, eu acho que ter essa liberdade é tranquilo. Então, o home office, eu acho que a primeira questão é os contratos estarem bem. Você, a empresa, e você, seu esposo, sua família, sua esposa, porque se essas coisas estão alinhadas, eu acho que é discipular isso, e não quer dizer que vai ter dias maus, porque como ela falou, está tudo alinhado, mas tem dia que parece que na vida toda é assim, né? Sim, eu vou pegar uma caroninha antes de jogar para a Bruna. Por que eu achei legal essa questão dela mesma também ir assumindo aos poucos essa questão que está em casa, que está com os filhos, e a empresa também foi dando essa... Foi permitindo de alguma forma. Porque os filhos estão ali, ele está vendo a gente conversar com essas pessoas, fazendo reunião, e eles querem fazer parte. Eles não têm essa noção, nossa, isso aqui é sério, eu não posso interferir. São crianças. Pela idade, Pela né? idade também. E aí, quando você insere... Tipo, e traz ele assim, mostra que ele quer ver quem está na reunião e dá um oizinho e tudo,
eu tenho pra mim, no meu coração de mãe, a Bruna pode me corrigir se é porque eu tô, né, afetada pelo meu instinto materno, de que ele se sente parte. Ele sabe que você tá ali na reunião e que em algum momento você vai dar atenção pra ele e que ele tá sendo parte. Não, tipo assim, sai pra lá e joga lá longe, entendeu? A criança. Sim, eu acho que o que vocês colocaram é muito pertinente. Essa questão do acordo, eu acho que precisa acontecer até mesmo para que a mãe ou o pai não se sintam angustiados, né? O que será que estão pensando de mim? Será que estão pensando que eu sou menos comprometido? Um profissional não tão dedicado por conta de algo do tipo que acontece. Então, alinhar essas expectativas com todo mundo e até mesmo com a criança pode diminuir bastante a ansiedade, porque às vezes no inconsciente da criança ela está lá pensando, eu acho que minha mãe gosta mais dessas outras pessoas do que de mim, então ela está dando mais atenção, né, para essas outras pessoas, porque para a criança tudo é brincadeira, então ela vai entrar dentro daquele contexto de uma forma de brincar mesmo. Então, se a mãe ou o pai colocarem ali para a criança, olha, esse momento aqui é um momento que você não pode vir, enfim, tentar introduzir isso dentro aí da realidade dela cada vez mais, isso também tende a diminuir e tranquilizá-la também em relação àquele contexto. E assim, quanto mais isolado eu acredito que esteja, claro que em alguns contextos, algumas famílias têm dificuldade de ter esse lugar mais restrito dentro de casa para que isso aconteça, né? Mas quanto mais isolado, mais separado desse contexto familiar a pessoa consegue trabalhar, melhora para ela, porque ela se sente menos tensa em relação a todos esses outros acontecimentos que vão tendo ao longo do dia e consegue também separar a criança desse contexto, que é um contexto, muitas vezes, que pode ser hostil, que pode ser estressor e que pode trazer também essas angústias aí que podem ser infinitas, gente. A gente não consegue calcular quando se trata de criança. Muito bem, o programa tá pegando fogo, hein? O programa tá pegando fogo, hein? Calma, tá pegando fogo aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Não uma luzinha aqui que tá pegando fogo no estúdio, que a Suzane saiu correndo, mas é porque realmente tem que segurar a onda, viu, Suzane? Vem cá, Suzane. Ó, vamos fazer o seguinte, depois do intervalo, Suzane, vai ter uma dinâmica especial, espero vender a dinâmica aqui, que vai fazer o seguinte, vai ensinar você a ter um ambiente no trabalho muito tranquilo. Eu quero dar os parabéns para a Bruna, que não se mexe. Dá um foco na Bruna aqui, gente, por favor, antes do intervalo. Dá só um foco na Bruna aqui. Isso que é convidado. Tá prendendo fogo no estúdio e ela não saiu daqui. Deixa eu dar um abraço aqui. Vem cá. Aqui, ó. Isso aqui que é verdade. Isso aqui merece um intervalo. Caindo faísca nela e ela aqui o quê? Plena inteligência emocional. Um breve intervalo. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Esse programa tá um estouro total. Piadinha boa, né? Cris, explica o que aconteceu, rapaz, que eu tava cozinhando aqui à tarde na minha casa. Uma lâmpada. Ela diz assim, ó, chegou o meu fim. E ela descansou, voltou pro pó e pronto. Aí o que acontece? Sentado ali, a nossa especialista também caiu umas faíscas. E o que Suzane fez? E eu estava sentado naquela cadeira. Por que você viu Suzane ao fundo? Porque ela tinha todo o canto para se esconder. Onde é que ela foi? Atrás das minhas costas para aparecer aqui a cocada. Para você me proteger. Exatamente, proteger a 2 metros atrás e vazar na imagem, né? E tudo bem. Então, mas ela passa bem, tá? A psicóloga já está abrindo uma vaga aqui na sua agenda para consultar. E o nosso especialista também falou aqui que é a energia da Suzane que está estourando as lâmpadas. Mas essa é a nossa família, Dona Maria. Por isso que eu conto, eu gosto de contar o que acontece aqui, porque acontece, é vida. Ao vivo, todos os dias, acontece isso mesmo. Agora, nós só estamos aqui felizes da vida com a nossa missão, porque você, Anjo da Esperança, nos dá essa possibilidade. Você já viu que o nosso canal é diferente, né? É verdade, Cris, não tem comercial nos intervalos, até a própria propaganda é do estudo bíblico, é do guia, é verdade. O que nos mantém é esse projeto, Anjos da Esperança. São doadores, nós falamos de anjos, porque biblicamente anjo é que leva a mensagem, né? Da esperança, porque essa é a nossa ideia, levamos a esperança de Jesus. E aqui tem programas para toda a integralidade do ser, ou seja, programas que falam de saúde emocional como o nosso. Nós já enviamos, só para ter noção, mais de 40 mil guias, de graça, a pessoa não paga nada, ou seja, existe alguém que paga, e é você. Se você é Anjo da Esperança, não esqueça, tá, de pagar o seu carnezinho aí, o seu boletim, desse mês de agosto agora, tá tudo certo. Se quiser fazer uma doação especial, a gente está com a campanha Novo Tempo, não pode parar. Se você quiser que ela continue sendo como rádio, TV, web, levando essa mensagem, seja um parceiro, porque assim a gente consegue levar esperança para várias casas. Você pode, inclusive, fazer o seu Pix também, tá? anjos@novotempo.com.
anjos@novotempo.com. O valor é você que decide para ajudar a Rede Novo Tempo. Você pode também mandar um WhatsApp, hein? Quero ser um anjo, quero doar. Manda para o 12 98176 6630. 12 é o DDD 98176 6630. A gente não pode parar. Me dá a mão, Dona Maria. É o seguinte, Dona Maria, por favor, dá um abraço aqui. Ah, obrigado. Dona Maria, você é uma parceira. Abraçando a Dona Maria, eu abraço todos os anjos da esperança. E para você que tomou a decisão hoje, você gosta do Entre Família? Cris, e se saísse a TV do ar, você ia sentir falta? Então, gente, tem muita gente que não conhece, a gente quer abrir TV no Rio de Janeiro, quer abrir rádio no outro lado. A ideia não pode parar. Vem com a gente. Sou anjo, sou Novo Tempo, mãos que transformam vidas. E agora vamos com ela, é a mulher faísca, Suzane, na nossa tarde. Boa tarde, Suzane. Ai, gente, essa risada, ela foi inevitável. Estou bem, viu, gente? É uma lâmpada desse tamanho pipocando em cima da sua cabeça, né? Isso aí é só para quem tem a calma, o autocontrole, como a nossa psicóloga, que estava embaixo da lâmpada, mais próxima dela do que eu. Pois bem, vamos aproveitar toda essa plenitude da Bruna para ela organizar todo esse quadro aqui, né, Bruna? Eu tenho aqui um ambiente de trabalho, que é a casa dessa mãe, que está um pouco apreensiva pelas expressões, tentando se concentrar no trabalho. Ilustraram aqui até com uma bateria já baixíssima, né, da vários mãe. problemas, Vários né, problemas. acontecendo. Isso aqui tudo, cada um tem um significado, esse desenho. Livros jogados no chão, uma criança mandou a bola, já quebrou um vaso, derrubou tudo aqui, esse gato, essa criança, enfim, tá um caos ali, aquele ambiente a gente vai organizar com algumas dicas para ter um bom ambiente de trabalho dentro de casa, né, o trabalho remoto. Então vamos à primeira que eu trouxe aqui, Bruno, e aí você comenta cada uma para ensinar pra gente como que a gente pode fazer. Então eu vou colocar aqui embaixo. Quando possível, envolva os pequenos nos seus projetos. Como seria isso? Envolver no trabalho? Acho que é um pouquinho para cima. Opa, perfeito. Então, a gente pode pensar até mesmo em uma forma ilustrativa, né? De explicar para a criança o que se trata, sempre colocando ali de alguma forma, impondo alguns limites, é claro, para que aquilo ali não envolva ela de uma forma muito direta, mas colocar para a criança alguns aspectos do trabalho, até porque sempre tem na escola, né? O que seu papai, o que sua mamãe faz, né? Então, explicar para ela um pouco da profissão, descrever um pouco daquele trabalho que está acontecendo, eu acho que traz ela para esse discernimento melhor sobre o que está acontecendo ali dentro do ambiente familiar e deixa ela menos ansiosa também e criando menos fantasia sobre as coisas que ela imagina que pode estar acontecendo. Criança imaginativa. Sim. Vale aqui, Bruna, puxar a criança e pedir uma ajuda, né? Uma ajuda ilustrativa ali, de repente, para fazer alguma coisa da atividade do trabalho, para ela sentir... Eu acho que colocando sempre muito assim, algo... aquele limite do que está sendo colocado, acho que vale. Mas é muito importante colocar esse limite, porque senão a criança ela não vai saber em que momento que ela pode entrar ali em contato com o trabalho dos pais e ela pode querer entrar a qualquer momento. E isso daí pode gerar também algum conflito e algum mal-estar para os pais, né? Então, impor, explicar, olha, de repente eu estou fazendo desse jeito aqui, você quer fazer alguma coisa aqui parecida, dar um caderno, né? Dar algo mais simbólico ali, que alguma ferramenta de trabalho. Então, sempre colocando esse limite, ó, aqui você faz, dentro da sua mesinha, na sua cadeirinha aqui, a mamãe aqui, o papai trabalha, tá bom? Sempre estabelecendo aí esse limite. É que eles gostam de ficar perto nesses momentos, né? Sim, tá próximo da mesa, às vezes tão próximo que quer sentar no colo para pintar um desenho, né? Não basta na cadeira do lado, tem que estar no colo. Então, vamos lá para mais uma dica, né? Falamos aqui sobre envolver os pequenos no projeto, para que eles se sintam parte. E aqui eu tenho uma outra dica. E à medida que a gente for dando essas dicas, vocês vão ver que esse cenário ele vai se organizando, tá? Calma, que aqui tem uma pressãozinha de um imã, mas... Aê! Perfeito. Tá aqui encaixado. E tem mais uma dica aqui. As coisas estão se organizando. Tire intervalos esporádicos no trabalho remoto e fique um tempo com os pequenos. Sim, eu acho que era bem aquilo que vocês estavam falando. Quando a gente consegue alinhar com todo mundo que faz parte desse contexto, né? O que eu estou fazendo, em que momento que eu estou fazendo, esse momento eu tiro pausa. Então, quanto mais tiver
claro para todas as pessoas envolvidas, até dentro do contexto do meu trabalho, família, o que é o tempo que eu estou trabalhando e o que é aquele tempo que eu estou disponível, né? Eu acho que traz essa possibilidade desses tempos aí onde os pais podem parar e podem até mesmo ter aquele momento de fazer alguma atividade com os filhos, ou almoçar, ou tomar algum lanche. Então, ter esses acordos, né, muito claros permite que isso aconteça e diminui toda essa tensão que acontece aí dentro desse movimento que muitas vezes é muito intensivo em relação ao trabalho. Porque a criança vê a mãe ou o pai o tempo todo ali e ela tem essa necessidade de ter essa atenção. E, obviamente, ela não vai saber separar o grau de importância entre a brincadeira dela e o trabalho da mãe, até porque, para ele, brincar é muito, muito importante. Sim. Uma coisa que eu achei legal, Bruna, foi o seguinte, quando eu entendi isso, né? Quando a gente está na empresa, a gente sempre sai para tomar uma água, a gente vai lá na lanchonete, a gente gasta um tempinho, assim, para dar um respiro e voltar. E daí, em casa, eu consegui ter essa mentalidade. Falar, bom, se na empresa eu estaria assim, tudo bem, eu vou me permitir ficar um pouco aqui com o meu filho, né, fazer esse respiro aqui com ele, porque quando a gente está trabalhando de casa, existe uma cobrança muito maior para você entregar tudo que você precisa. Então, e isso até mesmo sair também, eu acho dá que uma pausa, algo né? bom, é algo bom para as crianças e para os adultos também, porque esse trabalho home office deixou a gente muito isolado, fora da interação e fora até mesmo do ar. Então, sair um pouco também desse contexto também residencial é algo que ajuda bastante a mente e ajuda também a gente a interagir com outras pessoas. Boa. Né? Às vezes dá um pulo no parquinho, né? Sim, por que Vamos não? então para mais uma dica e organizando cada vez mais este cenário. Eu trago aqui a seguinte dica, Bruna. Entenda que as crianças moram no ambiente em que você trabalha. Sim, sim, porque como que é difícil, né? Muitas vezes, assim, dependendo do contexto da casa, às vezes a casa é pequena, então a criança acaba não tendo mais aquela liberdade de falar, de gritar, de se expressar, né? De fazer aquele movimento que é brincar com as coisas da casa. Então, muitas vezes ela perde essa possibilidade. E é muito importante que os adultos entendam isso, o quanto que isso também pode gerar sofrimento. A gente já tem toda uma problemática aí de que as crianças estão brincando cada vez menos, né? E quando o trabalho entra dentro do contexto da família e começa também a limitar cada vez mais essa possibilidade das crianças, a gente também traz mais essa dificuldade. Então, eu acho que a dica anterior de sair, muitas vezes um pouquinho também para arejar, para gastar um pouco dessa energia, porque a criança tem muita energia, ela precisa brincar, né? Então, a gente precisa arrumar atividades também que possam fazer com que ela canalize essa energia. Então, todos esses movimentos aí podem facilitar que essas coisas aconteçam e os impactos sejam menores, Suzaiane. Muito bom. E não é só a questão do brincar, né? Ela precisa verbalizar e ela expressa isso em sons, né? Sim. Não tem como você controlar. A criança grita e é uma delícia gritar, né? Quem pode gritar, que maravilha que é. Então, cai um negócio, imagina. Como é que você vai ficar controlando a criança? A não chorar, não gritar, não te chamar, não verbalizar som. Tá brincando com o carrinho? Ela, né, não é só passar o carrinho ali, ela existe quer fazer um o som, o trenzinho, o piuí, o carrinho vrum, né? Então tem toda uma simbologia. Toda uma performance. Tem essa daqui que eu acho ela muito interessante. É claro que talvez nem todo mundo possa fazer isso, né? Mas defina seu local de trabalho em casa e horário fixo para o trabalho remoto. Eu falo que às vezes às vezes a maioria não pode, né? Por conta do local. Às vezes só tem a sala para trabalhar. Seria muito legal se cada um pudesse ter um escritório, alguma coisa assim. É porque estabelecer rotinas é bom para todo mundo, principalmente até mesmo para a criança. Então, nós, adultos, a gente precisa dessa rotina. E nesse período de pandemia, né, eu mesmo fui uma que tive muita dificuldade, porque você está em casa, você não sabe quando você para e quando você começa de trabalhar, né? Então, muita gente tendo essa dificuldade de discernir aí em que momento que é aquele contexto de trabalho e que momento que termina e começa, né, a pessoa ali dentro da família. Então, quem pode fazer isso, ou quem puder ter clareza em relação a esses momentos que são focados para o trabalho e esses momentos que são focados para a família, é muito melhor para que a gente tenha uma saúde emocional e uma ansiedade mais baixa.
Essa questão do local foi engraçado, porque assim, onde meu filho estava brincando, eu ia com o computador. Porque eu achava melhor do que restringir ele a um cômodo específico da casa, né? Uhum. Então, se ele ia para fora, eu levava o computador para mais perto de onde ele estava, para ficar de olho. Seria bom se a gente pudesse ficar num local o tempo todo, mas às vezes essa realidade não permite. Agora, do horário é fenomenal, porque senão a gente não tem limite. E vamos para mais uma dica, que na verdade é a nossa última aqui hoje. Faça um planejamento do dia para as crianças e estabeleça algumas regras. Cara, isso aqui é interessante, eu só lembro do Cris quando fala de estabelecer planejamento e regras. Isso aqui não é uma coisa fácil para mim, essas duas palavras, elas são complicadinhas. Mas me parece que é muito importante, né, Bruna? Sim, demais. A gente precisa, de alguma forma, ter esse controle, que sempre... Controle também, quando é demais, é ruim, né? Mas a gente precisa ter esse controle do que vai acontecer em relação às coisas, ou até mesmo se planejar para que a gente também previna alguns acontecimentos. Então, para a criança, isso é muito importante. Tem aquela criança que não dorme bem se ela sabe que vai ter alguma coisa para fazer no outro dia, né? Mas se você exemplificar para ela, olha, está acontecendo isso, as coisas vão acontecer de determinada forma. Ah, a mamãe está numa reunião aqui, mas, de repente, dá ferramentas para ela. Ó, quando aquele programa de TV, quando aquele desenho terminar, a mamãe também está terminando aqui a reunião também, para que ele também possa se situar em relação ao tempo. Então, toda vez que a gente tiver essa possibilidade de trazer para as crianças mais clareza sobre o que está acontecendo em relação ao contexto ali do trabalho, vai gerar menos ansiedade e trazer mais tranquilidade para eles. Rotina faz total diferença Sim. para a criança estar bem. Uhum. Vamos mostrar aqui, então, de uma vez por todas e revelar todo o cenário que a gente organizou aqui com a ajuda da Bruna, que ficou tudo organizadinho. Olha só que lindo. Pode mostrar aqui, diretor? Olha que plenitude dessa mãe, trabalhando feliz numa mesa organizada, as crianças brincando em ordem, não tem nada caído. Lá. Regras estabelecidas. A nossa diretora brincando sobre tocar o trompete enquanto a mãe trabalha. Né? Fica aí, né? Assumir alguns sons, né, querida diretora, que não dá para ficar em silêncio absoluto. Então tá aqui, gente, algumas dicas muito legais que a gente trouxe aqui com a ajuda da Bruna, para que de repente você se organize melhor na sua casa e tenha um bom local de trabalho e também um bom local para que as suas crianças possam estar livres para brincar, né? E passar tempo com você. Vamos voltar ali para nossa salinha, Bruna, pedir para que você me acompanhe e a gente continua a nossa discussão, só que agora chamando a interação do nosso telespectador. Vamos lá. Então eu ia falar outra palavra, mas troquei. No meio. Faz parte. E que palavra que era? Hã? Que palavra que era? Vamos embora, acho coisa assim, mas a gente vai embora agora, não. Vamos para a nossa Tá participação. E se eu não me engano, agora é o seguinte, tem gente mandando, tem vídeo também, é verdade, diretora? Vamos ver, então na tela, pode mandar, se vem vídeo a gente pega, vamos lá. Quem está mandando para a gente aqui? Meu filho tem 2 aninhos e 10 meses e agora tudo que a gente faz, ele quer estar junto. Se eu utilizar o telefone, ele quer interromper e ter atenção nele. Quer só brincar, se estivermos brincando, e agora ele quer imitar até as roupas do pai. Inclusive estava imitando o pai quando pregou. Nessa idade, essas questões são normais? Olha só, mas é legal, tá pregando em casa ali, pegou o microfone. A bibliazinha dele e tá pregando. Mas é normal essa questão de imitar. Agora, o que ele está imitando, que é a questão, né, Bruna? Sim, é muito sobre isso que a gente precisa pensar, né? E é essa nossa discussão. As crianças, elas vão imitar mesmo, é a forma delas de brincar, né? Por que a gente para de brincar? Porque a gente cresce, né? Pois é, que chato. Né? Quando a gente cresce, na verdade, a gente começa, né, a trabalhar na vida real, né? Então, a brincadeira nada mais é do que essa formação aí desses movimentos que a gente tem aí durante a infância. Então, a criança, ela vai brincar do cotidiano dela, com as coisas, né? Tanto que eu brinco muito com as mães no consultório, que às vezes as mães acham que precisa de brinquedos espetaculares e tal, e a criança gosta de brincar mesmo com as panelas, gosta de brincar, né? Com as coisas de casa, mexer nas coisas, curiosidade, instinto, e tudo isso faz
muito bem para a constituição dela e para a percepção dela do ambiente. Então, é extremamente natural isso. A gente precisa tomar muito cuidado, sim, com a forma que a gente se comporta, né? Porque ela grita muito mais alto nessa replicagem das crianças. E a gente precisa também tomar cuidado no que elas estão ali percebendo, né? Diante da percepção delas sobre as coisas. Porque, às vezes, a criança, ela está fazendo uma coisa, muitas vezes, que não é muito boa para ela, só que dentro da inocência dela e dentro da falta de percepção, ela acaba reproduzindo aquilo de uma forma muito natural. Em algumas escolas, eu acabei pegando muito dessas coisas, de criança que replica as coisas que acontecem em casa e que muitas vezes os pais não fazem nem noção que ela está ouvindo as coisas, que ela está vendo as coisas, e a criança reproduz como uma forma de brincadeira. Tá aí, hein? A anteninha tem que estar ligada, né, Suzane? Porque essas esponjinhas estão vendo tudo e pegando como você resolve os problemas, como você resolve quando está irritada, quando talvez você falta com a verdade. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo e a gente quer a sua participação. Pergunto, você tem algum problema na repetição dos seus filhos? Olha que videozinho bonitinho que mandaram para a gente, né? Você tem alguma pergunta para fazer aqui para a nossa psicóloga? DDD 12 9 83150249. É você depois do intervalo na nossa Sala da Verdade. Um breve intervalo e a gente volta já já. Entre Família está de volta e agora com um recado super especial para você. Hoje nós estamos falando aqui sobre o trabalho remoto, o comportamento dos filhos. E sempre que vem à tona, né, esse tipo de discussão, esse tipo de debate, a gente, como pai, como mãe, já começa a ficar preocupado com muitas questões, com muitas angústias que envolvem o nosso coração. Essas angústias da vida, né, sejam elas da maternidade, de questão pessoal, profissional, muitas vezes vai enchendo o nosso copo, enchendo, e depois a gente fica tipo uma panela de pressão a ponto de explodir. Muitas vezes a gente olha para o lado, por mais que a gente tenha uma pessoa que conviva, às vezes a gente não sente a vontade de conversar, os amigos, as amigas, às vezes a gente tem medo do julgamento dessas pessoas e acaba não se abrindo, não demonstrando as nossas vulnerabilidades, as nossas dificuldades. É ou não é verdade? Quem aí já nunca passou por isso, né? Por essa situação, nem que seja pelo menos uma vez na vida. Tem coisas mais profundas e muitas vezes a gente também não consegue organizar na nossa cabeça. Pois bem, foi pensando em você, querido telespectador, querida telespectadora, que a Novo Tempo agora tem um canal de atendimento especialmente para você, que a gente chama aqui da Equipe da Esperança, né? Nós que tanto falamos sobre o canal da Esperança, temos agora a Esperança, né? Digitalmente aí para poder atender você. E a gente tem esse canal, né? São pessoas habilitadas para atender a sua demanda. Então, se você estiver passando por algum processo muito complicado na sua saúde emocional, de muita angústia, ou até que não seja também assim nesse nível tão hard, mas que você precisa de alguma ajuda, esse canal está aberto para atender você. O telefone para falar com a Esperança é diferente desse que a gente sempre conversa com você aqui no WhatsApp do Entre Família, tá? Então eu vou te passar um outro número e aí você anota esse número no seu celular e aí você coloca Esperança ou Equipe da Esperança para você ter salvo e não se confundir com o WhatsApp aqui do Entre Família, tá? Então já pega o seu celular para você anotar e se em algum momento você precisar, a gente vai estar aqui para te ouvir. O DDD sempre vai ser o 12, é o mesmo, tá? E o WhatsApp é o 98244 4555. 98244 4555. Quando você for mandar a mensagem, você manda escrito assim, Entre Família. Que daí a Equipe da Esperança vai entender que você é o telespectador aqui do Entre Família e vai te atender carinhosamente. Não que dos outros programas não vão atender, né? Mas, né, do Entre Família vai ser especial para a gente ter você lá sendo atendido pela Equipe da Esperança. Então é só escrever o nome do nosso programa e alguém vai entrar em contato com você. Se demorar um pouquinho, não se preocupa, tá? Existe uma demanda, você não vai ficar sem resposta. Em algum momento, alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você, vai poder te ajudar no que você precisa, tá bom? Esse é o canal de atendimento que a gente tem aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, com muito carinho para te ouvir. Uma escuta ativa, acolhedora, sem julgamento nenhum. Nós estamos aqui realmente para ajudar você a atravessar esse momento difícil que você está vivendo, tá bom? Então, se precisar, tá aí o telefone 98244 4555. É isso aí, Suzane. Mais um recado para você de casa. Atenção, mãe. Está um pouquinho exausta. Ah, mas Cris, olha, é vida de mãe. Mas um pouquinho
a mais do normal, né? Você está irritada por qualquer coisa, ou está cansada, não tem vontade, enfim. Você pode estar vivendo, né, um burnout, a síndrome do burnout materno, nesse esgotamento. Mas, Cris, eu nem sei o que é burnout. A gente vai explicar um pouquinho para você. Já vai ter uma dinâmica aqui na nossa tela que vai dar 5 sintomas desse esgotamento materno, dessa questão da maternidade que está um pouquinho além da montanha, digamos assim. Vamos dar o conceito? Vamos aprender um pouquinho? Estamos aqui com a nossa especialista Bruna. Bruna, falando aqui nos bastidores, antes do intervalo, olha como tem acontecido esse esgotamento, falando da síndrome do burnout materno. Vamos dar o conceito primeiro, o que é o burnout? A gente pode pensar num contexto psicológico, comportamental e social. Então, ele traz alterações dentro desse contexto. Então, existe aí muitos sintomas, né, relacionados aí à impaciência, irritabilidade. Então, isso muitas vezes se transforma em sintomas fisiológicos. Então, a pessoa ela começa a se sentir muito cansada, começa a se sentir também com a imunidade baixa, adoecendo muitas vezes e se isolando demais das outras pessoas. É aquela pessoa que não suporta mais ficar com outras pessoas conversando, interagir em determinados assuntos. Então, a gente pode pensar em todos esses aspectos aí se alterando. A pessoa era de uma forma, né, em determinado momento, e ela vê essa transformação acontecendo nesse momento atual. Muito bem. Você está fazendo esse cálculo aí em casa? Viu? E o símbolo do burnout é justamente aquele fósforo, depois que você usou, por isso que é esgotamento. Vamos traçar primeiro aqui um perfil dessa mãe. O que leva, às vezes, a mãe que tem essa dupla, tripla jornada a chegar no burnout, nessa síndrome do burnout materno, Bruno? Acho que entra tudo isso que a gente estava falando hoje, né, que todas essas mudanças que aconteceram, né, dentro da rotina, muitas vezes, das mães, mas a gente tem aí um perfeccionismo também de muitas mulheres que querem atender a todos esses aspectos da vida 100%, né? Que era aquilo que a gente estava conversando. Então, eu preciso ser uma profissional 100%, eu preciso ser uma mãe 100%, eu preciso ser a esposa, a filha, e enfim, todas as outras coisas aí que acontecem dentro aí da nossa vida. Essa mulher, ela tende a trazer essa cobrança para ela. Existe muitas vezes, né, uma fala social, as pessoas, mas por que você está trabalhando? Você tem filho pequeno. Mas por que você não dedica seu tempo integral para o seu filho? Então, já existe toda essa cobrança, essas falas que ficam lá. Parto normal ou cesariana? Cesariana, você tem que fazer isso, você tem que fazer Por que você está dando açúcar para sua criança? Então, tem todas essas cobranças já externas que a mãe já fica calculando ali mentalmente o que ela faz, o que ela não faz, será que ela está sendo correta, será que ela está sendo adequada? Aí tem, dentro do trabalho, aquela exigência, né? Eu cresço dentro da empresa, eu vou ter espaço, como que estão as coisas, são metas a serem cumpridas. Então, tudo isso, né, vira aquele acúmulo de pensamentos, aquela agitação mental. A mulher, muitas vezes, ela não come direito, ela não tem tempo ali para fazer atividade física. As referências também, ou você tem uma mãe da mesma idade que não tem filho subindo na carreira, ou uma mãe da mesma idade dando atenção aos filhos. Sim, ou ela enxergando o que ela está dando, né? Isso. Porque as redes sociais também traz essa... O feed é muito gostoso, né? O feed exatamente, da vida... só passa coisa boa, né? Então, a pessoa ela tem a impressão de que o outro está dando conta, mas espera aí, por que aquela outra pessoa consegue e eu não consigo? É claro, cada pessoa tem uma vida, outra realidade. né? Só que no automático a gente não raciocina, a gente só sente. Então, por muitas vezes isso é sentido de uma forma muito intensa. Vem essas características da personalidade da pessoa, esse perfeccionismo, essa autocobrança, essa culpa, né? Que já é algo que dizem que quando a mãe já nasce com a culpa, né? Então, carrega, né? A cultura entre as mulheres mesmo essa questão. Vamos fazer o seguinte, Bruno, fazer um convite para a dona Maria que está em casa. Você, mamãe aí, ó, vamos pegar esses 5 sintomas, porque a Bruna agora deu um overview, ou seja, ela deu um conceito geral do que é o burnout, ligou isso à maternidade. Mas vamos pegar esses sintomas para fazer um cálculo aí. Aqui ninguém está dando para você uma receita, um negócio assim, ó, você está com burnout. Não, é para
esse programa servir como um alerta para você calcular, buscar um profissional da saúde mental, da saúde emocional, para você, né, alinhar um desenvolvimento para você viver isso de uma forma mais leve. Vamos fazer o seguinte, desses 5, primeiro na tela, Bruna, eu acho que esse aqui é o carro-chefe que mostra muito do que é o burnout, né? Então vai aparecer para a gente justamente essa exaustão, o símbolo do burnout é justamente esse fósforo já sem forças, né? Sim. Porque ela é uma falta de energia mesmo, Cris. Não tem de onde vir mais. É uma energia que você não tem para levantar da cama, que você não tem muitas vezes para fazer qualquer tipo de atividade. E aí vai se transformando, né, nessa bola de neve, porque mesmo exausta, ela precisa fazer as coisas. Né? Então, ela começa a fazer as coisas muitas vezes com falta de atenção, né? Começa a fazer as coisas muitas vezes com irritabilidade, aí a criança também já sente tudo isso, porque a criança, ela acaba sendo uma esponjinha, como a gente estava colocando, né? Então, e tudo isso vai se transbordando, né? Então, a exaustão é essa falta intensiva de energia. Muito bem, tá aí o primeiro sintoma para você de casa. Eu sei que não é fácil, né? Você, de repente, está fazendo algumas matemáticas. Isso que é bacana. Vá se avaliando aí e depois a gente vai dar uma dica mais especial para você. Segundo sintoma aí dessa síndrome do burnout na maternidade, irritabilidade, né? A pessoa já não tem mais força e parece que toda essa situação emocional fica à flor da pele, né, Bruna? Sim, é algo assim, Cris. Boba. Chamou de boba, já a casa caiu. Sabe? É uma irritabilidade por coisas muito simples, por coisas que dentro do cotidiano não deixaria a pessoa tão irritada, porque a gente se irrita como ser humano, isso faz parte, né, dos nossos sentimentos, mas é uma irritabilidade por coisas assim muito simples. Então, quando o seu dia a dia, quando as coisas dentro ali do contexto familiar começam a irritar de uma forma muito fácil, né, é algo que precisa ser tomado aí uma devida atenção. Aí, gente, olha, eu acho que unindo a questão da exaustão com a irritabilidade, você está já desenhando uma questão comportamental. Você viu que são vários fatores, tá? Vamos ao terceiro agora da nossa junção de 5 sintomas, dores de cabeça. A pessoa já está exausta, irritada e o corpo cada vez mais está falando, né? Ele Exatamente. E muitas vezes é nesse momento que a pessoa procura ajuda, porque quando o corpo começa a falar e a pessoa, poxa, eu não estou conseguindo aqui lidar com essas questões sozinha, o que será que está acontecendo? Então, esse excesso de pensamentos, esse excesso de preocupação, esse excesso de tudo aí que a pessoa está sentindo, acaba afetando muitas vezes a nossa parte fisiológica e a cabeça sofre muito por isso. Então, muitas vezes as dores de cabeça são dores aí próximas de uma enxaqueca, de algo muito severo, onde a pessoa precisa ficar no escuro, precisa ficar sem som, né? Então, eu já tenho aquela irritabilidade, aquela impaciência, tudo, e aí já acumula com a dor de cabeça. Então, muitas vezes nesse momento que a pessoa ela vai procurar ajuda, mas olha como que é importante a gente entender essas questões aqui antes mesmo que ela chegue nesse ponto fisiológico, né, Cris? E eu acho que vira uma bomba relógio e aí a gente encontra uma pessoa que está vivenciando isso e ela não era assim, aí você pode até julgar a pessoa e dizer, olha, a pessoa está mal educada e tal, você não sabe o que vem junto com aquela emoção rasa aqui, né? Então, a pessoa só vê a raiva, né? Só vê porque debaixo disso, desse iceberg de conceitos, existe uma questão estruturada que a gente não tem o conhecimento. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que no trânsito, isso não quer dizer que eu tenha que aceitar algumas coisas, mas muitas vezes o que a gente acompanha em primeira mão não é o que ela está vivenciando, é só uma camada inicial de uma pessoa. Por isso que a gente tem que conhecer um pouquinho até do burnout para poder entender. Exatamente. Né? E assim, sabe o que é interessante? Que essa pessoa ela vai no médico, ela faz um check-up e o médico não descobre nada. Porque não se trata de algo fisiológico, né? Muitas vezes, é claro que pode até começar a ter alterações, mas no primeiro momento não vai dar nada o exame. Pode até ganhar um remedinho para dor de cabeça, ela tem um problema de refluxo, porque o sistema emocional ligado todo ao sistema digestivo, ela vai cometer, tirar o ácido um pouquinho para não ficar mal, mas a questão dela é comportamental, essa questão psicológica. Exatamente. E eu acho que hoje, Bruna, você está vendo uma evolução para a gente ter um quadro hoje para trabalhar essa questão multidisciplinar? Porque, às vezes, quando você vai numa especialidade
esse médico ele está buscando, né, se atualizar, ele já está levando em conta hoje o profissional da saúde emocional, vendo que a gente não pode tratar só a febre das coisas, né, mas a raiz dos males. Você está vendo o corpo médico dando essa visão um pouquinho mais aberta, né? Depois de 10 anos na clínica, eu posso te dizer que sim. Está muito lento, né? Mas eu acho que essa abertura que a gente tem hoje em dia para falar sobre essas coisas e até mesmo a abertura das pessoas para ouvir sobre, tem ajudado muito. Então, hoje a gente tem dentro aí, muitas vezes, da medicina, esse profissional que vai ter essa percepção e vai falar, olha, eu acho que talvez você procurando um profissional da saúde mental, isso daí vai ser ajudado. Então, tanto das criancinhas, que a gente tem aí criancinhas já com esses problemas de ansiedade, depressão, até as mamães, aí na idade adulta. Então, esse discernimento, essa força, essa fala que do médico muitas vezes é muito importante. Quando o médico fala, as pessoas ouvem, né? Então, essa fala dele ajuda muito com que as pessoas vá buscar uma terapia, vá buscar um exercício físico. Porque essa mulher aqui enlouquece. Ela tá exausta, ela se irrita, ela está com dor de cabeça. Gente, eu vou no médico, só pode ser alguma alteração hormonal. E aí ela não tem nada, que é porque hoje as pessoas têm o costume de sair, né? Com um exame você tem aquilo, né? E aí o próprio médico não tem essa visão, né? De que pode ser algo emocional. Atrapalha, né? Atrapalha o processo, então ela volta para casa cheia de culpa. Vamos a mais um contexto aqui, vamos lá? Um sintoma dessa coitada, dessa mamãe aí, né? Com a síndrome do burnout materno. Aí a cabeça já não funciona mesmo. Não funciona mais. É o esquecimento, já está tudo bagunçado. Aí né, não sabe se já deu mamar para o neném, não sabe se já fez aquele trabalho que precisava entregar naquele dia. E tudo isso vai se tornando mais um tormento, né? Porque eu não estou entregando as coisas da forma que eu deveria entregar. Eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa profissional. Então, tudo isso se dá, é claro, por conta dessa aceleração mental, desse excesso de pensamentos, esse mal-estar, que aumenta a minha falta de concentração. Então, tudo isso daí pode desencadear esquecimento. E falando em desencadear, burnout, né? Síndrome do pânico, depressão. Tudo pertinho ali. Tudo pertinho. Se você não entrar no momento certo, você pode ramificar em outros conceitos também, né, Bruna? Sim, porque a mulher, ela pode acabar o quê? Se isolando diante de tudo isso, né? Essa falta de vontade, essa falta de desejo, muitas vezes, de executar algum tipo de atividade. Isso aí já está muito próximo da depressão, né? Então, essa aceleração que muitas vezes pode se transformar num transtorno de ansiedade, numa síndrome do pânico, atrapalhar ela dentro dos contextos diários dela. Então, como você bem colocou, está muito próximo aí dessas outras questões e pode dificultar cada vez mais a intervenção. Quanto mais tarda essa intervenção, essa percepção, às vezes a gente está enxergando que a outra pessoa está passando por esse momento, então cabe a gente também a orientar, olha, será que você não precisa de uma ajuda nesse sentido? Entender o contexto também do que está acontecendo para conversar com essa pessoa. Às vezes é fundamental para a gente antecipar um tratamento que pode dificultar muito nesse contexto depois. E a característica dessa mãe aqui, Bruna, é ela não se colocar na agenda. Quando você vai falar, mas Cris, quando que eu vou dar tempo para ir lá? Porque eu vou ter que parar, porque eu que... Meu querido, ou você para ou o corpo vai parar você. Né? E quanto antes, você não pode levar o que você não tem. Então, se ame também, se coloque o autocuidado na agenda. Porque se você ama o seu filho, você tem que levar a moça, você tem que estar legal. E para estar legal, tem que parar e se colocar na agenda e vamos dar jeito nesse emocional. O último sintoma, calma, Juliana. Eu não estou falando nada, calma. Já a gente vai dar uma dica especial para você, ó, dar jeito na sua vida. Prometo, a Bruna aqui não vai sair sem dar esse toque para você. Depois do esquecimento, sensação quase constante de fracasso. Aí você já está pegando justamente já o contexto depressivo, porque ela, dentro desse quadro, né, patológico, que ela não está sentindo que é patológico, ela não está mais 100%, porque ela não é ela mais, né? Sim. Ela está justamente no esgotamento, ela está trabalhando com a bateria do celular com 2% e está tendo as mesmas funções de sempre, né, Bruna? E aí tem um corpo aí trabalhando de forma acelerada, que eu costumo dizer, trabalhando na voltagem 440 e é 110, né? Não tem corpo que aguente. Não tem, a fumaça, né? igual a nossa lâmpada aqui. A fumaça pega a faísca e come, né? Sim, então existe um desgaste ali muito nítido em relação a essa pessoa e ela começa a adoecer fisiologicamente. Porque aqui é um espaço aberto para a imunidade, baixar, né? Essa pessoa já não se alimenta mais direito, né? Essa pessoa não toma sol,
Essa pessoa muitas vezes não tem vontade mais nem de tomar um banho. Dormir, né? Sim, não dorme. O sono, a qualidade está péssima aqui nessa situação já. Então, ela já não tem ali mais uma qualidade de vida mínima ali para que ela esteja bem. Então, tudo isso daqui é algo que já traz uma preocupação já muito séria para a gente, Cris. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, aqui é o Canal da Esperança, nós desenhamos esses 5 sintomas para você. Mas você não vai sair aqui do nosso programa sem a gente dar um caminho para você. Cris, olha, eu tinha que ter ouvido esse programa. Eu tinha que ouvir essas dicas agora, mas eu estou preocupada. Calma, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo, Suzane também retorna, na Sala da Verdade, você vai ter a sua participação, e para quem já está no auge, no clímax desse burnout aqui da maternidade, a gente vai dar um toque para você, os primeiros passos para você voltar. Afinal de contas, você não é essa pessoa, na verdade? Você se tornou, quais foram os caminhos? E qual o caminho de volta? Já já a gente não sai daí, um breve intervalo, e a gente volta já já. Entre Família está de volta e eu tenho aqui mais uma vez em minhas mãos e em minha fala um recado super especial para você. Eu estou aqui rindo porque enquanto eu falo com você, o Cris está aqui, ó, empolgado, falando comigo ao mesmo tempo, porque ele é esse homem multitarefas, né? Ele não consegue ficar quieto. Mas obrigada por esse apoio, viu, Cris, de estar batendo palmas aqui para esse momento. Eu tenho aqui em minhas mãos esse guia de estudos, Sentimentos, que você que é o nosso telespectador já conhece. Ele é um material que foi elaborado pela doutora Rosana Alves, né, Cris? Que você, inclusive, teve o privilégio de apresentar a semana especial que ela apresentou aqui na TV Novo Tempo, um programaço. Ela que estuda, né, sobre neurociência, doutora, pesquisadora formada nessa área. E ela pegou e colocou aqui os principais sentimentos e que tanto tem incomodado as pessoas hoje em dia, como, por exemplo, ansiedade e depressão. O Cris falava aqui anteriormente, né, com a nossa especialista, sobre o burnout materno, o quanto esse esgotamento é prejudicial, o quanto essa vida acelerada ela traz os seus malefícios, né? É bom para um lado, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e rápido, mas o quanto a gente precisa refletir sobre esses assuntos. E é o que a gente sofre hoje, né? Hoje, se você estiver numa roda aí de 10 pessoas, não é raro que pelo menos a metade ali comente alguma situação de estar sofrendo algum transtorno emocional, algum problema mental, vivendo algum tipo de crise nesse sentido. Então, nós preparamos esse guia de estudos para você que é nosso telespectador aqui do Entre Família, para que você possa aprender um pouquinho mais sobre esses sentimentos e como administrar isso daí em casa, com a situação que você estiver vivendo. A doutora Rosana Alves colocou de uma forma bem didática, para que você entenda de uma vez por todas como que esses sentimentos podem ser organizados dentro da nossa mente, do nosso coração, do nosso dia a dia, enfim. Esse guia de estudos é um presente para você ter mais qualidade de vida na sua saúde mental. E como que você faz para pedir? É muito simples. Ou você pode ligar aqui agora para a gente e a nossa equipe vai te atender no DDD 12 21 27 31 21. Ou você pode mandar um WhatsApp, se você achar mais fácil, né? No DDD 12 98244 4449. Aí você fala que estava assistindo Entre Família e que quer receber essa revista Sentimentos na sua casa. Nossa equipe vai pegar seu nome, seu endereço e vai enviar para você totalmente de graça. E isso é importante eu falar, né? Porque hoje é tão difícil, né, encontrar alguma coisa boa e que seja de graça, pois aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação você tem. Esse material é um projeto do Anjos da Esperança, que é enviado totalmente de graça para você, porque alguém já pagou esse curso todo. Então, para você, chega totalmente de graça. Tá passando aqui os nossos contatos mais uma vez, se não deu para você salvar o telefone, né? Se você achou que eu falei muito rápido. Portanto, pode tirar uma foto aqui dessa tela para você mandar essa mensagem ou ligar para cá e pedir esse guia de estudos e você ter um conhecimento a mais, né? Mais do que você já tem aqui no Entre Família, mas agora para estar o quê? Na cabeceira da sua cama, para você ler, refletir, grifar, pensar, ler de novo, porque é assim que a gente constrói os novos hábitos, os novos pensamentos. Tá bom? Esse é o nosso presente para você. E chega junto comigo aqui, vamos voltar para a nossa conversa, ver as nossas interações. Verdade, o povo de casa falando, Bruninha tá aqui, ela gosta de chá de camomila, então quer um cantinho no seu sofá, tá? Verdade, você vai... Isso, a sua pergunta na tela. Bora lá, então. Chegando a nossa participação do nosso telespectador querido, é a Paula Oliveira. Ela fala o seguinte: acabo de ouvir e acho que tenho todos os sintomas do burnout materno. Uau. Eu trabalho meio período em casa, tenho 2 filhos e não consigo fazer nada até o fim. Faço terapia há mais de 1 ano e recentemente minha terapeuta me indicou um psiquiatra.
tenho tido crise de ansiedade, mas sinto muita dificuldade em tirar as coisas. Estou precisando dar não para mim mesma. Né? Há pouco agora a nossa diretora estava falando sobre isso aqui no meu ponto, porque a gente estava falando no intervalo sobre a gente dá desculpa sobre a ansiedade criativa, e eu já não falo mais esse nome, né? Eu falo que a gente se alimenta do caos. E o caos nunca é bom, nunca é positivo. E ela tem dificuldade de tirar algumas coisas, está fazendo terapia e ela está, agora, né, pediu aí para ter o psiquiatra para que algo químico possa ajudar nesse procedimento. Bruna, isso é mais comum do que a gente imagina. Você falou, né, justamente uma coisa que a gente já viu aqui, que o Brasil está entre os primeiros países, se não o país mais ansioso do mundo. Então, o nosso background, a nossa volta, já vivencia isso. E a Paula veio trazer esse quesito para você. E aí? Então, olha o quanto que a gente tem crenças muito enraizadas, né? E, às vezes, algumas características nossas também contribuem para o nosso adoecimento. Essa dificuldade de dizer não para as coisas, né? Então, às vezes, as pessoas nos dão tarefa e a gente tem essa dificuldade de dizer não. Até mesmo para a criança ali dentro do contexto familiar, para um pai, para uma mãe. Às vezes existe essa dificuldade de dizer, olha, não vai dar para eu fazer hoje, não vai dar para eu receber vocês hoje aqui na minha casa, porque, poxa vida, para a mãe tem toda uma logística, tem que limpar a casa, tem que fazer a comida, tem que comprar as coisas, tem que... né? Não vai dar, gente, não vai dar para receber vocês hoje em casa. Então, são essas coisas, essas logísticas do dia a dia que muitas vezes precisam ser ressignificadas. Então, tem todo esse trabalho de desconstrução, de eu desconstruir aquilo que está me fazendo mal para construir algo que seja algo mais saudável. Então, é esse processo, por isso que ela está passando por esse período. Eu tenho a sensação que também a gente precisa mudar algumas chavinhas, às vezes, assim, né, Bruna? Porque, de repente, a gente coloca importância aonde talvez não tivesse tanta importância e menos importância aonde deveria ter mais importância. E é um processo de mudar a chave na cabeça, porque não adianta, às vezes, alguém falar, né? A gente tem que realmente ter esse conceito dentro do coração. Porque por mais que você ouve, às vezes, você ignora, né? Tem que fazer sentido, Suzane. Porque às vezes essa receita de bolo a gente dá, mas enquanto não faz sentido para a pessoa, não adianta. Né? Eu dizer para ela que tem que dizer não para as pessoas, mas aquele dizer não é dolorido, é algo que faz com que ela se sinta mal, é algo que, né, que a pessoa acha que a outra pessoa não vai gostar dela se ela dizer não. E tudo isso acaba muitas vezes causando muito mais dor do que dizer não. Então, ela aprende a viver de uma forma disfuncional e adoecedora para não sentir determinado mal-estar, para não lidar com aquilo que ela precisa resolver. Né? Então, tem todo esse trabalho, né, que muitas vezes... né, a gente fala tudo para algumas pessoas vão lá e muda a chave, né? Tem essa resiliência maior, mas para algumas outras pessoas esse processo é um processo mesmo doloroso, mais lento, mas que precisa continuar, gente. Não pode desistir, porque senão essa doença não passa. É isso aí. Vamos para mais uma interação vinda de casa. Quem chega agora no Entre Família é... anônimo. E quando a criança não aceita as limitações? Já não sei o que fazer. Eu preciso continuar trabalhando. Acho melhor contratar alguém para ele conseguir mais atenção. Contudo, sinto que fazendo isso me afasto do meu filho. O que fazer? E aí a dúvida sobre terceirizar ou não, a questão da atenção, que é a culpa, né, que a gente sempre vai carregar como mãe, como pai. As crianças, elas têm muita energia, gente. Então, elas precisam gastar essa energia e cada vez mais, né, por conta desse contexto social, as crianças têm menos irmãos, têm menos primos próximos, às vezes vivem dentro de uma localização que não pode interagir com os vizinhos. Isso é verdade. Então, antes a gente brincava com os primos. Né? Então a energia acabava. Chegava à noite, a criança desligava, dormia, pronto. Vida que segue. Sobrava criança, a gente falava, antigamente. Tá sobrando criança nessa rua. Não é? Hoje as ruas não tem mais barulho, né? Não pode mais, né? Hoje em dia tem toda uma insegurança que a gente tem em relação a isso, né? Que atrapalhou bastante, né? Às vezes eu preciso trabalhar com os pais. Olha, precisa soltar mais sua criança. Precisa deixar interagir com outras crianças. Às vezes
vezes, ir para casa de um coleguinha da escola, Bruna, é inseguro? Cara, a gente precisa construir coisas que sejam favoráveis para a nossa saúde. Então, conhece a pessoa ali, a mãe daquele coleguinha da escola, tenta interagir também, de vez em quando, para que aquilo ali se torne uma coisa mais habitual. Mas a gente precisa ter situações onde as crianças consigam gastar essa energia, consigam brincar, porque a brincadeira também para ela é terapêutica, é uma forma dela lidar com aquelas questõezinhas, né? Ela está brincando ali do que a mamãe faz e ela está ao mesmo tempo elaborando aquilo ali que ela está brincando. Então, aquilo ali precisa acontecer, precisa ter um espaço. Então, talvez não seja sobre... tem a culpa dela que ela precisa trabalhar, mas tem também o que está acontecendo com essa criança, que ela está querendo chamar a atenção o tempo todo e que ela está evocando a mãe o tempo todo também. Então, isso precisa ser trabalhado. Bruna, uma perguntinha, então, assim, um pouco tênue. Eu entendo, ainda mais quando a gente constrói essa filosofia de uma educação mais educada, mais próxima, né, do apego, sei lá que nome dá aqui, mas mais próxima da criança. E para a gente mostrar o quanto aquela criança ela é importante para a gente, né? Sempre estar ali para atender as demandas, as questões dela, não deixar ela chorando, sem atendimento e tal. Mostrar que ela é verdadeiramente importante. Existe um ponto de equilíbrio entre preciso mostrar para minha criança aquela coisa mais importante do mundo para mim, mas ao mesmo tempo não superestimar isso demais e de repente não conseguir dar conta de fazer as outras coisas porque eu preciso realmente atender minha criança o tempo todo, alguma coisa assim? Não existe, mas a gente precisa buscar o tempo todo, Suzaine. Né? Aquele equilíbrio que a gente precisa estar sempre em busca dele, porque tudo que é demais é ruim. Então, a mãe que dá muita atenção para o filho, ela sufoca ele e cria no filho muitas vezes, né, o que eu chamo assim de alejar, porque a criança ela perde o potencial dela de desenvolver as atividades dela, porque a mãe muitas vezes faz tudo. Então, precisa ter um limite para isso também, né? Então, eu preciso ir desenvolvendo ali meu filho para que ele vá fazendo as atividades dele com autonomia, não com exigência. Você não precisa cobrar uma criança ali de 3 anos que ela separe a roupa dela, que ela se vista sozinha. Você não precisa fazer essa cobrança, mas você precisa soltar. Porque a criança ela já tem esse instinto dela de desenvolvimento. Então, a mãe ela precisa ter muito esse feeling, assim, o que eu posso já ir deixando ele fazer? Ele está querendo fazer sozinho? Deixa ele fazer. Tem mãe que não deixa. Tem mãe que ela vai, não, peraí, volta aqui. E aí fala muito de uma questão muito mais da mãe do que da criança. Então, nesse momento, a família deveria fazer essa terapia para poder entender justamente isso. E agora, Bruna, a gente vai carregando para o final e a gente tem que abraçar agora. Vamos pegar uma representante aqui de todas as outras, nós temos uma participação que a gente vai ler agora, para poder abraçar, esse programa foi trazer verdades aqui e também abraçar essa mãe que está cansada ou esse pai que está acompanhando a gente também. Vamos lá, na tela, mais uma participação, está chegando aqui. É a Grace, ela fala o seguinte, eu tenho 3 filhos, o mais velho tem 8 anos, o do meio tem 2 e o mais novo apenas 2 meses e 26 dias. Então, 3 preciosas bênçãos. Ando muito estressada, cansada, não consigo nem arrumar o cabelo, justamente o que a Bruna falou, para uma mãe às vezes tomar um banho é como se fosse o melhor de todos os presentes. Agora eu tenho privação do sono, pois quando deito, à noite sinto o meu corpo tremer. O que fazer? A gente está vendo todos aqueles sintomas da tela e agora finalizando, abraçando a Grace aqui, né? Como que a gente acolhe essa mãe falando sobre rede de apoio? O que ela pode fazer a curto, médio e longo prazo, Bruna? Ela já chegou num momento de adoecimento, né? Então precisa de um acompanhamento de profissionais. E seria interessante se a gente soubesse qual é o contexto também que ela vive. Se ela tem uma rede de apoio, se é mãe solo, se tem parente perto, né? Exatamente. Como que é o trabalho, se existe uma abertura para uma flexibilidade. Então, é muito difícil da gente dar uma orientação sem saber de todo esse contexto. Mas, assim, ela precisa se cuidar nesse primeiro momento com profissionais da área da saúde, para que seja direcionado aí um tipo de acompanhamento e tratamento que seja mais adequado, porque ela vai precisar ressignificar muitas coisas aí, porque é um contexto que ela está colocando que está sobrecarregado. Né? Ela tem 3 crianças, um recém-nascido, então por mais que a gente dê uma orientação, você precisa fazer atividade física, você precisa se alimentar bem. Ela não consegue nem arrumar o cabelo. Será que ela tem uma rede de apoio, né, que possa dar esse respaldo para ela, né, diante dessa necessidade que ela está tendo?
Então, olha o quanto que se faz complexa a situação, mas procurar ajuda nesse momento é essencial. Grace, obrigada pela sua participação, sua interação aqui. Espero que esse programa, de alguma forma, possa ajudar você no seu desafio aí com esses 3 filhos, tá bom? Eu quero agradecer a sua presença, Bruna, mais uma vez, por ter participado aqui com a gente. Vamos deixar aqui a sua rede social para que o nosso telespectador também possa te procurar por lá para absorver um pouquinho mais de conteúdo. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço aqui. Como sempre, né, tudo muito pertinente aí de ser colocado dentro desse contexto atual. A gente tem visto mesmo que está acontecendo isso de uma forma cada vez mais recorrente, isso é muito preocupante e as pessoas precisam aí dar esse primeiro passo, que muitas vezes é buscar essa ajuda, que vai dar essa orientação e vai muitas vezes pegar na mão, porque o que muitas vezes a gente precisa fazer é pegar na mão e levar essa pessoa para um caminho que seja mais saudável para ela. Então, esse espaço ajuda muito a gente psicoeducar as pessoas para que as pessoas consigam aí fazer essa mudança que é tão necessária. Muito obrigada, gente. Volte sempre, Bruninha, vai dar tudo certo. E agora, de forma rápida, a gente vai bater um papo com o Vida de Saúde? Vamos fazer o seguinte, vamos no Vida de Saúde dar uma espiadinha. Teru, o que rola pra gente nessa tarde? Boa tarde. Oi, gente, a gente continua aqui com a nossa semana Mais Saúde. Vamos pegar uma pontinha com o assunto de vocês aí hoje. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental, o que é que o SUS tem para oferecer, o que está envolvido nesse sistema, o que é que a gente pode tirar proveito ou não, o que é que tem disponível e a gente não está tirando proveito também. Enfim, tem especialista para falar desse assunto aqui hoje. Além disso, tem circulação ativa, mais um treino com Tânia Santos e a receita está combinando comigo. Temos uma deliciosa mousse com creme de castanha. Não só no visu tá combinando, no sabor também, viu, Cris? Decoração, a roupa da Teru, mas, gente, que programa lindo. chique, hein? Tá lindo. E você ficou isso? linda nessa cor, viu, Teru? Bom Obrigada. programa. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Segue aí, meu querido. Na sequência tem Vida de Saúde. E amanhã, Suza, às 2h30 da tarde, estamos nós de volta. Nós de volta. E é o seguinte, amanhã tem uma dobradinha, né? A gente falou tanto sobre educar pelo exemplo aqui hoje, né? Como as crianças copiam. E amanhã a gente vai discutir mais amplamente esse assunto.